Senhoras e senhores, vamos mais uma tarde maravilhosa, abençoada por Deus. Só pegar meu carregador. De volta, meus amigos e minhas amigas. Então, tá aí, galera. Olha só que bacana, hein, meu povo? Nossa, que tá tudo bruxo. Bom, quase nem um pouco torto. Ei, Estela, olha, acaba essa semana, se Deus quiser, na aula de sexta. Aí na aula de segunda que vem, peraí, Estela, deixa eu só conseguir tirar aqui essa torteza. Eu vou te responder, peraí. Meu Deus do céu, tá muito torto. Tá muito torto. Peraí, deixa eu fazer direito, né? Que é até melhor. Eu tô aqui falando e o microfone tava desligado. Mas enfim, né? Hoje, agora sim. Estela, eu vi aqui sua pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Sim, Estela, se não me falha a memória, foi a aula de sexta. Lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Confere aí, galera. Foi a aula de sexta, não foi? Oblíquo e horizontal? Show! Maravilha! Ô, Estela, eu já coloquei as gravações. Eu já avisei para vocês que nós estamos com os materiais todos no site do Acerte agora? Avisei também, né? O acesso dos materiais está todo no site do Acerte, tá, galera? Avisei também? Maravilha, maravilha. Então, Estela, minha programação é o seguinte, Estela. Opa, tem alguém pedindo para entrar aqui? Já entrou. Minha programação, Estela, é a seguinte. Hoje a gente começa movimento circular. Sexta, a gente termina movimento circular.
Na segunda-feira da semana que vem, a gente só faz exercício revisional de cinemática vetorial. E aí, na sexta-feira da semana que vem, a gente já entra com leis de Newton. Ou seja, a apostila acaba sexta. Aí, na aula de segunda, é só exercício do tema para revisar, entendeu? E os dois próximos temas, né, a apostila eu mando junto, tá? Mesmo sistema, já que a gente não saiu da pandemia, infelizmente. Aí eu vou mandar o material para vocês normalmente, tá? Conforme a gente havia combinado anteriormente. O minicurso, Tainá, vamos fazer. Peraí, galera. Acho que agora ficou bom. Pronto, não vou mexer mais porque não vai cortar mais. Vai ficar assim agora, não tá torto. O minicurso, o que vocês acham da gente fazer na quarta, gente? Eu preciso de 2 encontros para terminar aquele tema eletrostática. A gente pode fazer na quarta. Se vocês quiserem acabar logo essa semana, se não for sobrecarregar ninguém, a gente faz na quarta, faz no sábado, ou na quarta e na quinta. O que vocês preferem? Ninguém prefere nada. Tá bom, vou impor. Ó, essa quarta tem monitorista, ela. Só que, visto que das 2 últimas monitorias ninguém agendou, então eu subentendo que ninguém agendará na quarta novamente. Ou seja, quarta-feira, ao invés da gente deixar esse horário de monitoria que ninguém está agendando, sim, é um puxão de orelha. Ao invés de usar o horário de quarta de monitoria, a gente faz, né, o sistema de aula de minicurso, por exemplo. 1 horinha só de encontro. Enfim, né? A galera ainda fica toda sem jeito de falar comigo. Ai, professor, eu tô com vergonha de você. Eu sou muito tímido. Nada de timidez, galera. Nada de timidez. Ó, a Estela falou que por ela tudo bem. A Ana Clara falou que para ela tá de boa também. Então é isso aí. Fechou. Vamos fazer quarta-feira, então, às 19 horas, o nosso momento de mini curso, tá? Aí, no caso, seria o nosso penúltimo encontro, beleza? Show. Jennifer também concordou, então tá de boas. Ô, galera, vamos tocar o bonde, então. Hoje a gente entra na primeira parte do movimento circular, a parte bem chatinha, né? Eu vou precisar aí de umas definições, de umas bobeiras, talvez, para algumas pessoas, para outras nem tanto, mas dediquem o máximo de atenção possível. Mesmo que você domine bem o tema, vale a pena pra caramba, tá? Para quem quer me acompanhar pela apostila, eu estou na página 17, tá? Eu estou começando o movimento circular hoje, que é o último tópico de cinemática vetorial. Então vamos construir essa base, né? Essa parte mais chatinha, para a gente poder, né, deixar o grosso mesmo para a aula de sexta-feira, para a gente fechar o tema, né? Então vamos lá, eu estou na página 17, tá, galera? Movimento circular. Bom, senhoras e senhores, já voltei para gravar. Vamos iniciar então a nossa aulinha. Bom, galera, eu então, na aula de hoje, gostaria de apresentar o famoso movimento circular. Ô, professor, mas o que seria esse tal de movimento circular? Se ele é famoso, por que eu nunca ouvi falar dele hoje? Está ouvindo falar dele agora, né? Talvez, para você, no primeiro momento? Eu acredito que não. Acredito que todo mundo que está aqui, bem ou mal, já ouviu falar do movimento circular. E o que seria esse tal de movimento circular? Eu anotei aí uma definiçãozinha, ó. Dizemos que um móvel descreve um movimento circular quando sua trajetória é uma circunferência, ou parte dela. Desculpa. Lembra que há muito tempo atrás, a gente falou que existiam vários tipos de trajetória? O móvel ele pode descrever vários tipos de trajetória. Trajetória, a linha das diversas posições que um corpo ocupa com o passar do tempo. Eu podia ter uma trajetória do tipo retilínea, eu podia ter uma trajetória do tipo curvilínea, inclusive eu citei que uma curvilínea muito clássica era a trajetória em forma de circunferência. Então, a partir do momento que alguém descreve uma trajetória que tem o formato de uma circunferência ou
um pedaço dela não precisa ser exatamente a metade. Mas pode ser um trecho de um percurso. Então eu vou dizer que o cara está descrevendo um movimento circular. Então o que seria um movimento circular? É toda vez que um móvel descreve um movimento cuja trajetória ou é uma circunferência completa ou é um pedaço de uma circunferência. Beleza? Só que nós temos um pequeno probleminha. Quando a gente vai falar do movimento circular, você tem que observar que algumas coisas que nós citamos para movimento retilíneo, tanto lançamento vertical, quanto, né, nos casos do movimento uniforme ou uniformemente variado, a gente vai precisar fazer algumas adaptações, infelizmente ou felizmente. Tá? A primeira das adaptações que eu preciso fazer é que você lembre das definições que nós já tínhamos comentado antes. Aliás, deixa eu, só para me respaldar de algumas coisas, talvez você tenha essa dúvida, eu preciso apresentar algumas coisinhas matemáticas, tá? Então, antes da gente ir para o ponto da física, eu vou abordar aqui algumas pitadas de informação matemática. E a primeira delas, ó, vou fazer como rascunho. E a primeira delas, eu queria que vocês lembrassem. Não é, gente, que a circunferência ela é definida por um ponto central, né? Guguinha deve chamar nas aulas dele, nem sei se o Guguinha já deu isso na aula dele, mas o Guguinha deve chamar na aula dele o ponto O, de ponto central de uma circunferência. Então, a circunferência é isso, ó. Por favor, circunferência é uma coisa, círculo é outra. Círculo ele é preenchido por dentro. Círculo, inclusive, a gente ficaria melhor se a gente falasse que o nome dele é disco. Então, isso aqui é um círculo, isso aqui é um disco. O que eu estou falando é só da bordinha, ó. É só da bordinha. Essa bordinha é circunferência. Toda circunferência é definida por um ponto central e também por um raio. A minha circunferência, então, tem uma medida que vai do ponto central até qualquer pontinho dessa tal circunferência, que a gente chama de raio. Ponto. Olha que bacana. Se eu quiser falar de um pedaço da circunferência, a gente costuma dizer que isso aqui é um arco de circunferência. Então, isso que eu acabei de destacar aqui, ó, é o que nós chamamos de arco de circunferência. Beleza? Não vamos esquecer disso, não. Então, nós temos um arco de circunferência. Todo arco de circunferência pode ser avaliado através, né? Olha esse arco. Tá vendo esse arco? Ele pode ser avaliado através de um ângulo central. Então, todo arco de circunferência, ele pode ser, né, citado em uma questão de física, de matemática, em função do ângulo central, ok? E a gente vai precisar demais dessa informação. A gente vai precisar demais citar que o arco de circunferência tem tudo a ver com o ângulo central. Tipo, eu vou falar do arco que está associado ao ângulo de 30 graus. Então, o ângulo central de 30 graus determina o arco que eu acabei de destacar, por exemplo. Então, é muito comum a gente citar arco, pedaço da circunferência, em função do ângulo central. Ok? Até aí está todo mundo super, hiper, mega de boas? Sim ou não? Sim, maravilha, amiga Tainá. Perfeito. Uhul, show de bola. Valeu, Ana Clara. Valeu, Estela. Valeu, Jennifer. Bom, mas não acabou a história. Por que não acabou a história? Porque, olha só, eu preciso de duas informações matemáticas. Informação número 1. Senhoras e senhores, olha que lindo. Esse tal de arco de circunferência pode ser determinado em função do ângulo central através de uma análisezinha matemática. Tá? Através de uma formulinha, vamos dizer assim. Só que para isso eu preciso falar uma coisa. Ó. Ângulo em física, a gente pode até encontrar exercício que fala sobre ângulo em grau. A gente chama de degree. Né? Vou medir um ângulo, 30 graus, 40 graus, 50 graus. Pode até ser citado assim em um exercício. Mas na hora de você usar esse ângulo para fazer continha em movimento circular, obrigatoriamente o ângulo tem que ser medido em radiano. Ok? Obrigatoriamente. Então, repito. Aqui em movimento circular,
quando alguém tocar no assunto ângulo, você 99,pi vezes você vai ter que converter esse ângulo para radiano. Você tem que estar familiarizado com o radiano, tá bom? Na apostila eu coloquei até a definição de radiano para você na página 18, tá? Porque talvez surjam algumas dúvidas. Mas eu garanto para você que o Guguinha vai te explicar detalhadamente pelas aulas de matemática o que é radiano. Aqui eu vou te dar apenas uma pincelada. Então, jovens, voltando à nossa brincadeira, eu queria que vocês tivessem muita atenção para isso. O ângulo aqui em física é medido em radiano. O que é radiano? Qual é a definição de radiano? É importante você saber disso. Radiano, na verdade, a palavra radiano, ela vem do latim, né? Derivado aí do latim, que significa raio. Né? O nome é bastante sugestivo. Raio. Quando a gente fala que uma circunferência mede 2π radianos, eu estou tentando te dizer que uma circunferência mede 2π raios. Como assim? Imagina que eu tenha desenhado uma circunferência, ok? Vou pegar um barbante, passo por cima da circunferência e pego esse barbante, abro e coloco em cima de uma régua. Vou medir o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é mais ou menos 6,28 vezes o valor do próprio raio da circunferência. Tipo assim, essa circunferência que eu desenhei, se eu medir o tamanho dela, digamos que o raio dela seja de 1 centímetro, então eu aposto 3 dedos do pé do Guguinha que com certeza o comprimento dessa circunferência é 6,28 centímetros. É sempre assim. É sempre assim. O comprimento de toda circunferência é aproximadamente igual a 6,28 vezes o tamanho do raio dessa tal circunferência. Eu estou tentando te dizer que se eu pegar a medida de 1 centímetro, nesse meu exemplo, o raio de 1 centímetro, e colocar vários 1 centímetros aqui em cima, ó, vai dar mais ou menos um tanto de medidas de raio que corresponde a 6,28 vezes. Isso é o radiano, né? De onde você tirou esse 6,28? É aproximadamente 2π. É por isso que a gente trabalha com a medida radiano, para tentar dizer quantos raios cabem aqui no comprimento de circunferência. Beleza? Então, radiano, na verdade, é apenas uma razão do tamanho da circunferência dividido pelo próprio raio. Tá bom? Isso seria a ideia de radiano. Se você parar para pensar ao pé da letra, não existe uma unidade chamada radiano. A gente que inventou. Né? Na verdade, eu ia estar medindo uma coisa, tipo, quantos centímetros tem aqui em cima? 6,28 centímetros. Divide 6,28 por 1 centímetro. Vai dar alguma coisa que não tem unidade de medida. Vai dar apenas um número, né? Que é a proposta, a própria constante aí, que seria nesse exemplo π. Então, professor, radiano, na verdade, é para tentar te dizer quantas vezes eu tenho de raios distribuídos pela circunferência. E isso é válido para toda e qualquer circunferência. Toda e qualquer circunferência, eu tenho a medida do comprimento dela, 2π vezes o raio. É sempre assim. Sempre desse jeito, beleza? Não tem como mudar. Então, por exemplo, sabendo que quando eu dou uma volta completa em uma circunferência, eu estou descrevendo o próprio comprimento dela, 2π vezes r, então, galera, eu posso tentar determinar, em função de um ângulo, qual seria o arco varrido. Tipo assim, ó, imagina que tem uma pista de carro. Tá imaginando? Que tem uma pista de carro, hein? Pois é. Agora você vai imaginar que tem um carro que ele parte do ponto A, em cima da pista circular, finge que é uma circunferência bonita, perfeita. E aí ele vem aqui para o ponto B, ó. Tá vendo o arco que ele fez varrendo do ponto A até o ponto B? Pois é, ó. Olha o ângulo central.
Tá vendo esse ângulo central? Tô vendo, professor. Pois é, tá vendo esse arco? Tô vendo. Ele tem um tamanho. Isso. Esse ângulo ele tem uma medida. Ele tem uma medida dele. 2 π radiano, 50 π radiano, 300 π radiano, não sei. Ele tem a medida dele, tá? E esse arco de circunferência também tem uma medida em centímetros, em metros, em quilômetros, não sei. Ele tem uma medida. É possível que eu determine o tamanho do arco em função do ângulo? É possível. É só você lembrar. Meu irmão, olha só. Quando o ângulo é de 360 graus, eu sei que o cara descreve uma volta completa. Se esse ângulo alfa fosse de 360 graus, então o cidadão ia andar, sabe quanto de arco? Quanto? 2 π radianos, 2 π vezes o raio. O próprio comprimento da circunferência. Então, repito, se o cidadão desse uma volta completa na circunferência, o ângulo central varrido seria de 360 graus. Mas e quanto de arco ele ia andar? 10 centímetros? 10 quilômetros? 50? Aí eu sei, 2 π vezes o valor do raio. Um comprimento de circunferência. Tá? Professor, mas para um ângulo alfa qualquer, quanto que seria, o tanto que ele vai andar? Eu vou chamar isso de S, o espaço que ele andaria. Se eu multiplicar cruzado, eu vou acabar descobrindo que S é 2 π vezes R vezes alfa, dividido por quê, professor? Dividido por 360 graus. Não é assim? Então, eu posso avaliar dessa maneira. Presta atenção que bonitinho. Se você lembrar do que eu acabei de citar, vou fazer aqui um corte bem ridículo, né? Se você lembrar o que eu acabei de citar, você lembra que eu acabei de citar isso? Que a gente não trabalha com ângulos medidos em grau, a gente trabalha com ângulos medidos em radiano. Professor, então esse ângulo aqui não pode estar em 360 graus, não. É verdade, gente, eu esqueci. Vacilei. Eu não posso trabalhar com ângulo em grau, eu tenho que trabalhar com ângulo em radiano. Me fala aí. Vamos ver se você lembra das aulas de matemática. Quantos radianos eu tenho em 360 graus? Vamos ver se alguém lembra. Qual é o tanto de radiano que tem 360 graus? 2 π. Então aqui... professor, foi mal, hein? Aqui embaixo é 2 π, ó. Perfeito. Olha só, professor, não é por nada não, mas tem 2 π em cima, tem 2 π embaixo. Ó, corta. Então o espaço percorrido por alguém em função do arco é determinado pelo angulinho central varrido pelo cidadão vezes o próprio raio. É exatamente isso que eu estou colocando para vocês no exemplo número 31 da apostila. Só estou descrevendo como eu posso entender a etapa matemática do processo. Presta atenção. Tudo que eu acabei de apresentar... Peraí, rapidinho, galera. Tudo que eu acabei de apresentar, meu povo, é só a etapa matemática do processo, ok? Então, tudo que a gente está discutindo não é a parte física ainda, é a parte matemática. Só estou fazendo um revisionalzinho aí de matemática aí. Nem sei se você lembra dessas coisas. Eu queria que vocês observassem que eu coloquei uma tabelinha no início da página 18. Dá uma verificada aí nessa tabelinha. Só para você matar a saudade aí dessas coisas do 9º ano, né? Aposto que todo mundo ficou muito feliz ao ver isso. Deixa eu limpar um pouco essa lente da câmera. Espera aí. Aposto que todo mundo matou saudade quando viu essa tabelinha. Vocês viram aí a tabelinha? Olha, é mesmo! Aquela tabelinha que ilustra pra gente os casos de radiano. Página número 18, amiga Jennifer. Não é nem uma tabelinha, não, né? Essa é um quadradinho que eu botei, cuidado. Sacou? Página 18 de cinemática vetorial. Por nada, tamo junto. Ó, aí você viu aí? Vocês mataram a saudade? Porque eu vou precisar dessas informações, galera.
né? Eu vou precisar que você mantenha em mente, né? Eu vou precisar que você mantenha em mente as relações mais comuns envolvendo aí essa proposta de conversão de ângulos em radiano, né? Ó, pessoal, isso aqui é uma mostrazinha de matemática, é uma demonstraçãozinha de matemática, tá? A gente não começou a falar da física ainda. A gente vai começar a falar da física agora. E eu preciso que você lembre de um outro detalhe da matemática, esse cuidado que eu coloquei na página 18, bem na parte de cima da coluna 1 da página 18. Eu preciso que você lembre aí, né? As principais relações para converter radiano em grau. Por exemplo, eu estou falando aí para você, ó, 30 graus é π sobre 6 radianos. Olha, eu estou te falando aí que 45 graus é π sobre 4 radianos. Olha, eu estou te falando que 60 graus é π sobre 3 radianos. Talvez o mais importante, ou o segundo mais importante, né? 90 graus é π sobre 2 radiano. Professor, não vou lembrar de nada disso. Sinceramente, vou ser muito franco com você. Se você lembrar disso aqui, vai adiantar muito a sua vida, tanto em física quanto em matemática. Agora, se você é aquele cara que não gosta de, né, decorar aquelas coisas, talvez, né, não vai fazer tantos exercícios assim a ponto de memorizar forçadamente, recomendo que pelo menos essa você tenha em mente. 180 graus são π radiano. No mínimo, essa aqui é a coisa mínima que você tem que ter na mente, tá bom? Então, 180 graus são π radianos. Essa aqui é a etapa que eu posso chamar seguramente de pré-requisitos. O que a gente apresentou? Pré-requisitos de matemática para entender as coisas envolvendo física. Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Maravilha. Então, galerinhas, até aqui, então, foi a etapa de matemática. Claro que durante as aulas de geometria, o Guguinho vai, né, definir esses trem tudo aí para você. O que eu estou apresentando aqui seria só as ferramentas que, já que ele não citou isso ainda, né, por conta, né, das disciplinas que ele está apresentando primeiro, então eu só precisava dar uma pincelada nisso. Agora que vem a física. Professor, estou louco para ver a física. Eu imaginei, galera. Eu imaginei e agora é que ela chega. Primeiramente, o nome da nossa matéria é o que mesmo? Movimento circular. Não é assim? Isso. Gente, se é movimento circular, então eu tenho que falar de coisa que se movimenta. Isso, né? É óbvio, né? Movimento circular, vou falar de coisa que se movimenta, claro. Só que para falar de coisa que se movimenta, eu sempre preciso estabelecer o quê? Eu preciso estabelecer o quê? Eita! Um parâmetro. Quase isso, amigo Márcio. Você usou a ideia certa, mas a palavra não foi a certa. Para definir o movimento circular, eu preciso estabelecer, para qualquer movimento, eu preciso estabelecer começa com R. Aê, garoto! Preciso estabelecer um referencial. Então, para falar de movimento, eu preciso estabelecer um referencial. Lembra que quando a gente falou de trajetória retilínea, a gente atribuiu um referencial, um ponto chamado zero? À direita do zero, os bichos eram positivos, à esquerda do zero era negativo. A gente fez isso. Pois é, aqui eu preciso pensar em algo similar. Para eu falar de movimento circular, né? Deixa eu escrever aqui de novo o nome da nossa matéria. Para eu falar de movimento circular, eu preciso estabelecer um referencial. Esse referencial é assim, presta atenção. Ó, a gente pensa em uma circunferência e pensa no ponto mais à direita da circunferência, né? Seria esse pontinho bem aqui. Ó. Esse
esse pontinho a gente pode chamar de origem das posições, origem dos espaços ou origem dos arcos. Aquele pontinho, então, a gente vai dar o nome de origem das posições, origem dos espaços ou origem dos arcos. Ele é só o ponto zero. Ele é só o meu referencial. Não significa que alguém obrigatoriamente tem que partir dele sempre. Não, não é isso. É igual no caso da trajetória retilínea, lembra? Na trajetória retilínea a gente tinha um ponto que era zero. Mas não quer dizer que todo mundo obrigatoriamente tem que partir do zero. Nada a ver. Esse é só um ponto que a gente usa, que a gente adota como referência. Só isso, nada demais. Ok. Lembra também que quando a gente falou, no caso da trajetória retilínea, que tudo que estava à direita era positivo e tudo que vinha para a esquerda era negativo? Zero? Pois é. Aqui na trajetória circular a gente também adota, tá? E esse referencial sempre é assim. Tudo que gira no sentido anti-horário, contra os ponteiros do relógio, recebe, então, titulação positiva. Então, a partir do momento que você pegar o exercício e perceber que o trem está girando no sentido anti-horário, então você atribui isso com velocidade positiva, aceleração positiva. Então, o lado positivo de uma trajetória circular é sempre o que está girando no sentido anti-horário, contra os ponteiros do relógio. Lembra disso, por favor. Beleza, professor? E aí? E aí que é o seguinte, ó. Você vai imaginar comigo que alguém está na posição A. E esse alguém, então, localizado na posição A, assim como na trajetória retilínea. Vocês lembram que na trajetória retilínea a gente botava tipo, um objeto bem aqui, na posição 5? Pois é, eu tinha que localizar ele. Vocês lembram como é que a gente fazia? Por que aqui era 5? Ah, porque estava a 5 de distância do referencial. Aqui a gente também vai pensar assim, ó. Um objeto que está na posição A está a quanto de distância do meu referencial? Não sei. Só sei que eu posso medir isso em função do ângulo central. Ó, visualiza a cena comigo, hein? Tá vendo esse cara A? Ele está numa posição. Uma posição angular definida por esse rapazinho, ó. Ângulo inicial, vou chamar de φ, letra grega φ minúscula, né? Φ, com um zero embaixo. Isso significa posição angular inicial. A gente chama de φ0, né? φ0. Ó, de novo, comparando com a trajetória retilínea. Lembra que quando o objeto estava na posição 5, é porque ele estava com 5 de distância do zero? Um objeto que está nessa posição A, 30 graus, 45 graus, 90 graus, não sei. Essa posição A indica que ele está em um arco cujo ângulo central é entendido como φ0. Isso a gente chama de posição angular inicial. É o que eu estou descrevendo, pessoal, na segunda coluna da página 18. Tá? Posição angular inicial. Mas aí, gente, eu não contei nada para vocês, mas esse cara andou até a posição B. Vixe! Então ele mudou o ângulo dele, não mudou? Mudou. Olha só o ângulo novo dele. O ângulo novo dele, para sair do A e ir para o B, ele teve uma nova mudança, uma nova posição. Olha o tanto de ângulo que ele andou. Ó, isso que eu destaquei em vermelho foi o ângulo central que ele varreu para sair da linha horizontal e vir para um novo ponto B de posição angular. Então, ele mudou a sua posição angular. Isso é ângulo φ. Era o que a gente estava fazendo em trajetória retilínea, meu povo. O cara saía da posição 5, ia para a posição 10, posição B. Não é? Ó, olha a distância dele até o zero. 5. Olha a distância dele até o zero no ponto B. 10. Então, eu determinava as posições, os lugares onde o móvel estava, avaliando a que distância do ponto referencial que o objeto tinha. Por exemplo, se ele tivesse a 5 de distância do zero, posição 5. Se ele tivesse a 10 de distância do zero, posição 10. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Quando ele estava no ponto A
a posição angular inicial em relação ao zero? Φ zero, 30 graus, não sei. Quando ele veio para o ponto B, olha o ângulo que ele fez em relação ao referencial. Ó, tá aqui, esse tal de Φ. Obviamente, aqui você ia determinar o quanto de espaço o cidadão percorreu, qual foi o deslocamento escalar, fazendo 10 menos 5. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Para saber o quanto que ele se moveu, a gente chama de variação da posição angular. A variação da posição angular é só você pegar o φ menos o φ zero. Pronto. Aqui você vai fazer basicamente a mesma coisa. A diferença é que nós estávamos tratando uma situação envolvendo uma situação envolvendo trajetórias retas e a outra tentando apresentar uma trajetória que é circular. Até aí, todo mundo conseguiu me acompanhar? Sim, maravilha, amiga Nicole. Perfeito. Ana Clara, show de bola. Posso tocar o bonde, meu povo? Sim, maravilha. Professor, então, tipo assim, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor. Vamos ver. Vamos supor que alguém, descreveu um movimento circular desse jeito, Estava no ponto A. Eu medi, professor, esse ângulo aqui, não tem? Deu quanto? Deu 20 graus. Aí esse alguém foi lá para o ponto B. Olha só. Olha esse ponto B. Você percebeu qual foi o arco que o cara varreu indo de A para B? É esse que eu acabei de destacar. Que doido, hein? Pois é. Mas eu não te contei a melhor parte. Eu medi o ângulo desde o eixo horizontal até o B. Qual foi o ângulo que você mediu? Esse ângulo aqui verdinho, O ângulo até A, esse ângulo que eu estou destacando, foi 20. E o B, aquele ângulo ali que você mediu, esse ângulo aqui, nem te contei, né? Galera, pois é, foi 70 graus. Que doido! Fala aí pra mim, qual foi a variação de posição angular do móvel? Qual foi a variação de posição angular? O tal do ΔΦ. 50 graus. Perfeito. Lembrando que não podemos deixar em graus. Minha nossa! Eu já entendi, professor, que esse parangolé em grau é assim, Pega o φ menos o φ zero. E aí vai ficar como? Nesse exemplo, o φ é 70. O φ zero é 20. Então, a variação de posição angular é 50, mas opa, não pode ficar em grau. Transforma para radiano. Então, vamos transformar para radiano. Regra de 3, né? Eu sei que π radianos são exatamente 180 graus. Quantos π radianos eu tenho em 50 graus? Multiplica a cruzada aí, irmão. Beleza. Não lembro fórmula nenhuma, vou fazer a regra de 3. Regra de 3 só não resolve a morte. Então tá. Qual é então o valor do x aí, pessoal? Eu não sei, né, gente? Vamos ver? Multiplica o cruzado, aí vai ficar 50 vezes π radianos. 50 vezes π radianos dividido por 180. Pessoal, não é por nada não, mas dá para você dar uma melhoradinha aí, Perfeito. Agora você vai pegar 5 e dividir por 18. Não faça isso. Quando a gente dá as respostas em radianos, a gente prefere que as respostas fiquem em frações irredutíveis. Fração. Então, na verdade, 50 graus é a mesma coisa que 5π sobre 18 radianos. Olha que lindo! Então, nesse meu exemplo,
Essa seria a variação de posição angular. Todo mundo relembrou aí comigo as regrinhas? Vocês viram que eu só apliquei aquilo de matemática que eu falei agora há pouco. Todo mundo até aí conseguiu enxergar? Show, amiga Estela. Show, amiga Tainá. Beleza. Vou dar sequência, hein, jovens? Sim, querido professor. Muito bom. Então, meu povo, agora vem a parte legal. Toda hora eu falo isso, né? E toda hora pessoas criam expectativas. Expectativas são criadas. Povo de Deus, agora seria muito interessante se eu pudesse avaliar a rapidez com que alguém sai do ponto A e vem para o ponto B. Tipo assim, o cara sai de A e vai para B. Nossa, que lerdo! Pois é. Ou o cara sai de A e vai para B. Muito rápido. Então, eu posso avaliar a rapidez com que alguém muda a sua posição angular. A rapidez com que um móvel faz a variação de posição angular, a gente vai chamar de velocidade angular média. Uau! Então, professor, você está falando aí que tem uma tal de velocidade angular média? Tem. O que seria isso? Velocidade angular média. Ué, a velocidade angular média, né? Galera, para quem é mais entendido das matérias, perceba aí que eu não estou falando de movimento circular e uniforme. Eu estou falando de um contexto global. Estou falando de movimento circular, seja uniforme ou não, tá? Então, velocidade angular média seria o quê, professor? É a rapidez, acho que eu cheguei até a anotar a definição. Olha aí, na página 18, segunda coluna, embaixo da segunda circunferência eu anotei. Chamamos de velocidade angular média, né? A média da rapidez com que o corpo varre um determinado ângulo. Se o cara saiu de A e veio para B, né, em 10 segundos, ou se ele saiu de A e veio para B em meio segundo, então eu vou dizer que ele teve uma velocidade angular média diferente nos dois casos. Essa tal velocidade angular média, ela é definida pela letra grega ômega, é uma bundinha, ômega minúsculo, tá? Velocidade angular média é medido por ΔΦ sobre ΔT. Basicamente é a mesma coisa de velocidade escalar média. Lembra que velocidade escalar média era pegar ΔS e dividir por ΔT? A única diferença é que aqui agora a gente não está falando de espaço percorrido, né? A gente não está falando de metros, quilômetros, não. A gente está falando sobre, aqui, nesse momento, sobre ângulos. Então, velocidade angular média. Obviamente, como já era de se esperar, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade angular média tem que ser medida em qual unidade? Ué, a velocidade angular média não é assim? Isso. Olha só, gente, não é por nada não. Mas no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade angular média tem que ser medida por radiano dividido por segundo. Ou seja, radiano por segundo seria a unidade. Agora, olha só, hein? Presta atenção. Lembra que eu falei? Então, muito cuidado com vestibulares mais clássicos. Muito cuidado com questões mais enjoadas. Lembra que eu falei que radiano, se você parar para pensar direitinho, nem unidade de medida é? Radiano, pensa comigo. Nem uma unidade mesmo ela é de verdade. Radiano nem é unidade. Vixe! E aí? E aí que é muito comum você encontrar também a fala sobre velocidade angular média descrita em um número dividido por segundo. A gente chama de segundo elevado a menos 1. Então, eu posso também medir isso por segundo elevado a menos 1. Tá? Só que para quem lembra das matérias de ondas, ou desse momento aqui agora, e daqui a pouco a gente vai melhorar essa fala, eu queria que você observasse que a unidade medida 1 sobre segundo é alguém muito conhecido. Segundo elevado a menos 1 ou 1 sobre segundo. Qual é?
o cara que é também 1/2. Qual é a unidade de medida? Alguém sabe o nome? Eu garanto que depois você vai perceber que o seu coração vai bater muito forte. Aê, mano, Estela! Isso aí é o Hertz, senhoras e senhores. Isso aqui também pode ser medido em Hertz. Então, muito cuidado com o que eu vou anotar aqui, ó. Não estou de brincadeira. A última vez que eu vi isso foi na UVV, né? Vestibular da UVV, lá do Espírito Santo, né? Vila Velha. Muito bacana a prova dos caras de física. Olha só que louco. Queria que vocês observassem isso, hein? Ó, então, a velocidade angular, ela é medida por radiano por segundo, ou ela pode ser medida também em Hertz, que é Hzão Zzinho. Lembrando que Hertz é a mesma coisa que 1/2, também chamado de segundo elevado a menos 1, ou repetições por segundo. Então, presta muita atenção. Por isso, é comum alguns exercícios não usarem a linguagem velocidade angular. É muito comum alguns exercícios, PISME fez isso há 2 anos atrás, PISME. É muito comum os exercícios chamarem esse cara também de frequência angular. Cuidado! A unidade de medida Hertz, ela é destinada à frequência. A gente vai falar de frequência agora, o que é frequência, tá? Mas, nesse momento, eu quero que você entenda o seguinte. Pode acontecer de um exercício pedir para você a frequência angular. E você fala, meu Deus, o que é frequência angular? É isso, tá? Radianos por segundo, 1/2 ou Hertz é frequência angular, é velocidade angular. Então, cuidado com o nome frequência angular. Repito, ó, UVV, eu vi isso, eu não lembro do ano da prova, foi 2017. Tá? 2018, o PIS me cobrou isso, frequência angular. Ele não chamou de velocidade angular, mas entenda, é a mesma coisa, velocidade angular e frequência angular. Acho que eu até frisei isso para você aí em cima, na página 19, na primeira coluna da página 19, bem na parte superior. Então, muito cuidado com isso, senhoras e senhores. É uma doideira. Eu já vou definir Hertz brevemente, tá? Bom, meninos e meninas, então, essa é a nossa proposta para este primeiro momento. Né? Professor, pessoas, perguntas até aí? Estou olhando o chat, pode perguntar. Tranquilo, amiga Estela, maravilha, hein? Show de bola. Bom, né, eu coloquei na apostila, na ordem, uma coisa que eu preciso que você tome muito cuidado. Muita gente morre nisso aqui, galera. Muita gente, quando eu falo isso, às vezes se embanana um pouco. Mas presta muita atenção. Ó, vamos falar um pouquinho sobre a definição de Hertz? Vamos. Olha só que doido. A definição formal de Hertz, né? A definição formal de frequência, eu coloquei na página 20. Tá? Não é o momento ainda da gente falar, porque eu não vou citar o que é movimento periódico agora, mas eu só queria tirar essa dúvida aí que eu coloquei. Que pode ter surgido na sua cabeça. Pessoal, o que é o Hertz? Deixa eu te explicar. Você vai imaginar, então, que tem alguém fazendo um movimento circular. Imagine, um objeto qualquer descrevendo um movimento circular. E esse cidadão, galera, rapaz, não contei nada para você.
Mas esse cidadão, ele faz 10 voltas em 1 segundo. Sério isso? Sério. Ele faz 10 voltas, ele dá 10 voltas nesse negócio, ó, a cada 1 segundo. Sério, sério. Isso é o que a gente chama de 10 Hz. Ou, nesse exemplo, né, 10 rotações por segundo. Então, o camarada que tem uma frequência de 10 repetições por segundo, 10 rotações por segundo, é o cara que faz uma movimentação, uma repetição de 10 Hz. Beleza? Bom, galera, só que quando a gente fala de movimento circular, uma das principais aplicações cobradas em prova é citar o lance de movimento de roda de bicicleta. Você vai encontrar muito exercício sobre rodas de bicicleta. A roda de uma bicicleta gira, a roda de um patinete gira com uma frequência. Não é muito comum. E essas frequências, quando a gente cita, elas raramente são dadas em RPS, em Hertz. Raramente as falas que a gente faz sobre frequência vai estar em RPS, vai estar em Hertz. Raramente. Você vai encontrar aí os caras falando sobre RPM, repetições por minuto, ou rotações por minuto. Caramba, gente, olha que louco. Um dia eu vi um parangolé girando, dando, por exemplo, 60 voltas em 1 minuto. O cara dava 60 voltas em 1 minuto? Pois é, ele tinha uma frequência de 60 repetições ou rotações por minuto. RPM. O cara fazia 60 voltas em 1 minuto, 60 voltas em 1 minuto, você acredita? Que doido, né? Pois é. Professor, mas aqui a gente trabalha, por mais que eu pegue exercício num contexto mais prático, vai falar de roda de bicicleta, 60 repetições por minuto, motor de um ventilador, não sei quantas repetições por minuto. Mas a física fala que eu tenho que trabalhar com o sistema internacional. Isso. Então a física está me dizendo que eu tenho que trabalhar com a unidade medida em RPS, Hertz, porque tem a ver com segundos. Professor, vem cá. 60 RPM são quantos hertz? São quantas repetições por segundo? Não sei. Vamos ver? Olha, eu estou aqui pensando. 60 repetições por minuto são 60 repetições a cada 1 minuto. Verdade ou mentira? É isso, né? 60 RPM são 60 repetições a cada 1 minuto. É verdade ou não é? Estou falando a verdade ou estou falando a mentira? Ó, a amiga Estela já matou a charada. Não é que é verdade? 60 RPM não são 60 repetições para cada 1 minuto? Isso. Então, professor, não é por nada não, hein? Se são 60 repetições. Eu lembro quanto que eu tenho de segundos a cada 1 minuto. Então, isso aqui são 60 repetições a cada 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. 60 segundos. Isso. Professor, olha que coisa linda, professor. Você acabou descobrindo, então, que 60 RPM, na verdade, é uma repetição por segundo. É um RPS, ou seja, 1 Hertz. Cuidado, muito cuidado. 60 RPM equivale a 1 Hertz. Muita gente, em primeiro golpe de vista, acha que é o contrário. Muita gente acha que 60 RPS é 1 RPM.
Cuidado, muito cuidado. Olha, digere, pergunta. Alguma dúvida em relação a isso, galera? Pode colocar aí agora. A gente vai usar isso demais. A gente vai usar isso nas aulas de ondas. A gente vai usar isso nas aulas de eletromagnetismo. Não tem nem como te dizer o quanto nós vamos usar isso. Você não faz ideia, galera, de boas. Por isso é melhor você tirar essa dúvida agora sobre a unidade de medida, tá? É muito importante que você siga sem essa dúvida. Bom, como não tem perguntas, eu vou seguir. Eu vou tocar o bonde. Toca o bonde aí, professor. Tá bom. Ó, meninos e meninas, rapazes e moças, mas eu estou aqui me perguntando outras coisas. Que outras coisas? Outras coisas. Que outras coisas? Tá passando uma ambulância aqui na frente. Show. Ô, galera, eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação junto comigo, hein? Tá? Eu acho que eu desenhei. Tá no final da primeira coluna da página 19. Tá? Imagina que você está pegando o carregador de celular. Não tem carregador de celular? Pois é. Você pegou seu carregador de celular. E aí, tá com aquela caixinha do carregador presa ao fio. Lembra aí? Você está segurando o carregador pelo fio e aí, de repente, você começa a fazer o quê? A girar. Tipo isso, ó. Ó, que doido, eu peguei o carregador de celular, aquela caixinha que solta do cabinho, tá vendo? E eu tô fazendo o quê? Tô girando. Gira mais forte. Giro. Ô, professor, gira bem fortão. Giro. Ô, gente, corre algum risco desse trem escapar? Corre algum risco dessa caixinha escapar durante o ato de girar? Sim ou não? Opa, Estela, deixa eu ver. No caso, se tem 60 Hz, tem-se... Isso, mano, Estela, perfeito. Mó buga demais. E ainda bater na testa, né, mano, Estela? O negócio da parada aí, do carregador. Estela, respondendo a sua primeira fala, é exatamente isso. Então, 60, sabendo que 60 RPM é 1 Hz, 60 Hz são 60 vezes 60. 3.600 RPMs. Perfeito o que você falou. Perfeitíssimo. Bom, aí voltando. E aí, a minha pergunta foi, e a Estela já tinha respondido para mim. Corre risco sim de eu estar girando esse carregador de celular e essa caixinha escapar. Que louco, professor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ó. Você está bem aí girando o seu carregador de celular. Tô. Ó, tá preso aqui na sua mão. Isso. Ó a caixinha do carregador de celular aqui, ó. Você está girando. Tô. Corre o risco dela escapar, não é? Corre. Sabe como é que ela vai escapar? Caso ela escape. Caso essa caixinha escape da trajetória. Sabe como é que ela vai escapar? Como que ela vai escapar, professor? Ela vai escapar assim, ó. Ela vai escapar girando, né? Ela vai escapar girando. E ela vai sair assim, ó, dando loopings. Verdade ou mentira? Vai escapar dando loopings? Isso é verdade ou é mentira? Ela vai escapar assim, ó, que lindo. Girando no ar. Bailando no ar. Não é que é assim que ela vai escapar? Mentira, a galera me chamou de mentiroso na cara. Por que mentira? Ela não vai escapar assim, não? Ela vai escapar como? Ela vai escapar em linha reta, meu amigo Márcio. Perfeito.
já deveria saber disso, né? Porque nós conversamos que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória em um ponto. Então, a velocidade com que o parangolé ia escapar era uma velocidade tangencial. O vetor velocidade tem sempre direção tangente à trajetória. Nós falamos sobre isso. Então, essa caixinha, ela tem uma velocidade de escape. Essa velocidade dela escapar é uma velocidade que nós vamos chamar de V. E eu queria que vocês observassem que V é diferente do ômega. Isso é velocidade de giro. É a rapidez com que o bicho gira. Essa é a velocidade linear, escalar ou tangencial. Velocidade tangencial porque o vetor é tangente. Escalar porque essa é a velocidade que o cara teria caso ele escapasse da trajetória e continuasse andando em linha reta. Linear porque a trajetória seria linha reta. Olha que massa. Então, eu estou tentando te dizer o seguinte. A partir do momento que alguém gira, tipo a roda da bicicleta, e esse giro está em contato com algum objeto tangente, tipo uma pista, a velocidade de giro angular pode ser convertida em velocidade em linha reta, linear. A roda do carro gira, né? Nossa, lembrei daquela música da Peppa. A roda do gira, deixa pra lá. Ó, a roda do carro vai girando e o fato dela estar em contato com o asfalto, o giro da roda é convertido em velocidade escalar, linear, tangencial. Então, não é a mesma coisa, mas estão associados, ok? A velocidade V, repito, acho que até escrevi os vários nomes dela aí para você, ó. A velocidade V, segunda coluna da página 19. A velocidade com que o móvel foge dessa trajetória é chamada de velocidade escalar, linear ou tangencial, beleza? Eu queria que vocês observassem que ela não é a velocidade angular, mas tem tudo a ver. A roda de um carro, quanto mais ela gira, maior é a tendência da velocidade linear, né? Maior é o valor da velocidade V linear, tangencial ou escalar. Inclusive, a relação matemática entre as duas é essa, né, gente? Ó, a velocidade linear é ômega vezes R, ok? Lembrem disso, nós vamos precisar brevemente. Ou seja, a velocidade linear é ômega vezes R, tá? Eu queria que vocês lembrassem que ômega é medida em radiano por segundo e o raio é medido em metro. Lembrando que radiano nem unidade de medida é. Então aqui é como se tivesse nada. 1 sobre segundo vezes metro. Então a velocidade V é 1 sobre segundo vezes metro, que daria metro por segundo, tá bom? Então, galera, isso é o processo que eu estou descrevendo na coluna 2 da página 19, ok? Reparem que são apenas definições. Eu tinha adiantado que nosso objetivo da aula de hoje é apresentar apenas algumas definições antes da gente ir para o caldo mais bonito, o caldo mais grosso do tema, tá? Até aí alguma pergunta? Tranquilon. Massa, Ana Clara. Tranquilon. Vamos dar sequência então. Tô zoando, show. Ô, galera, outro tema muito forte, pouca gente dá valor para ele. Vestibular tradicional cai pra caramba. Não sei como é que... galera, não sou o cara que é pessimista. Mas vamos ser muito realistas? Vamos ser muito realistas. O que eu queria que vocês fossem realistas? Mano, eu acho, né, minha dica para todo mundo,
eu acho que a essa altura do campeonato depender apenas do Enem não é uma boa. Tem um monte de vestibular tradicional por aí, tá? Então, inclusive algumas instituições, apesar de outras estarem aderindo ao Enem, mas é só por conta da situação de pandemia, tá? Agora tem instituição que vai vir com tudo no vestibular tradicional. Então, instituições que têm vestibular tradicional, né, o que eu vou apresentar aqui agora é muito presente na UVV, tá? É muito presente também nas provas da UESB, Estadual do Sudoeste da Bahia. É muito presente também uma que eu amo as questões de física, que é chamada de Baiana, Escola de Medicina e Saúde Pública da Bahia. Muito presente mesmo. Aquela também de Tocantins, se eu não me engano, é Unitins. Cara, são lugares, galera, que os caras têm um vestibular tradicional muito, muito bacana, tá? Então, eu acredito, por conta de todas as incertezas que a gente está vivendo nos últimos tempos, que vale a pena você começar a buscar vestibulares tradicionais, tá? Ô, amiga Estela, eu imagino, mas não tem para onde correr. Eu acredito que toda oportunidade é bem-vinda, ainda mais agora, ainda mais agora. Vale a pena algumas instituições, né? Beleza? As da Bahia é o bicho. As da... Tem um celular tocando. Peraí, tem um celular tocando aqui, galera. Peraí, aguenta aí. Peraí, galera. Peraí, galera. Só me organizando aqui. Aguenta aí. Acabou a aula não, hein? Fica aí. Me perdoem, retorno, voltei. Então, meninos e meninas, apesar de serem vestibulares, né, como a gente estava falando, esses da Bahia são bastante assustadores, não vou mentir, né? A Ana Clara deve tá falando aí com base em algumas questões que ela deve ter feito, né? Questão de física no Nordeste é o bicho. Ceará, Bahia, Pernambuco, galera muito fera nas exatas. Então, por que eu estou falando isso? Mas porque o que eu vou apresentar aqui agora é muito presente, é muito cobrado em vestibular tradicional. Principalmente esses vestibulares com uma pegada mais chatinha. Né? O VV, por exemplo, tem tema. Inclusive, algumas questões que eu coloquei na nossa apostila sobre o tema, que eu vou falar agora, que é a aceleração, não é qualquer aceleração, é aceleração angular. É um tema que a gente encontra aí na prova da UVV, nos nossos exercícios da apostila que eu tirei alguns da UVV, tem presente esse tema. Então vale a pena você dedicar um pouquinho de atenção. Não temos questões de movimento circular no Enem, mas não temos questões de aceleração angular no Enem até hoje, tá? Mas cuidado com isso, né? Só porque nunca caiu não quer dizer que não vai cair esse ano. Esse ano é seu Enem e vai cair, né? Esse ano ou o Enem que era para ser esse ano, não sei. Enfim, professor, então me conte-me mais sobre esse negócio de aceleração angular, porque se tratando de Enem, eu quero estar preparado para tudo. Né? Nunca se sabe, né, Ministério? Vai que o Enem, o Ministério da Educação fala, amanhã é o Enem. Pá! Pega todo mundo de surpresa, olha que legal. Não espero mais nada não, tá? Na moral. Não espero mais nenhum tipo de surpresa vindo do Enem me impactar aí. Mas enfim. Ó, queridos e queridas, então vamos conversar um pouco sobre o que é essa tal aceleração angular. Professor, continuando. Aceleração angular. Oh my God. O que seria essa tal de aceleração angular? Pessoal, a
aceleração é sempre coisa que tem a ver com mudança de velocidade. Tá bom? Então, aceleração é mudança de velocidade. Encontrou a palavra aceleração, você entende. Mudança de velocidade. Se eu estou falando de aceleração angular, eu estou querendo te falar de mudança na velocidade angular. Então, imagina que tenha um móvel descrevendo uma trajetória do tipo circular. E aí esse móvel gira, 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 gira. Você reparou que eu estou mudando o ritmo de giro? Você reparou que eu estou mudando a rapidez com que ele gira? Então, essas mudanças nas rapidezes ó, de girar, então indica para mim o quê? Uma aceleração angular, uma mudança na velocidade angular. Isso é aceleração angular. O que é aceleração angular? A gente define a aceleração angular usando a letra grega ômega, né? Perdão, alfa, beta, gama, usando gama, tá? A aceleração angular, que eu vou chamar de gama, esse y, ela vai ser determinada pela rapidez com que eu faço a mudança de velocidade angular, ou seja, variação da velocidade angular dividido pelo tempo. Ô, cara, na boa mesmo, vamos ser francos. O que, professor? A gente vai chamar até de aceleração angular média, tá? É a mesma coisa que a aceleração escalar média. É a mesma coisa. Ó, delta V sobre delta T. Só que ao invés de usar V, eu estou usando ômega, porque eu estou falando de coisa envolvendo ângulo. Então, senhoras e senhores, isso é a aceleração angular. É a rapidez com que alguém muda a sua velocidade angular. Galera, Sistema Internacional de Unidades, obviamente, a unidade de medida para esse cara é o quê? É, no SI, a unidade de medida é radiano por segundo ao quadrado. Radiano por segundo ao quadrado. Professor, mas você falou que radiano nem unidade de medida é? É verdade. Radiano nem unidade de medida é. Então, eu poderia estar falando de radiano por segundo ao quadrado ou 1 por segundo ao quadrado. Ah, tipo 1 sobre segundo, tudo ao quadrado. Tipo hertz ao quadrado. Perfeito. A aceleração angular, ela pode ter essas unidades de medida. Beleza? Então, a aceleração angular vai ter essas unidades de medida. Radiano por segundo ao quadrado, 1 sobre segundo ao quadrado, ou hertz ao quadrado. Eu coloquei isso aí na transição da página 19 para a página 20, tá? Olha que bacaninha. Amiga Jennifer, eu acredito que a data que a galera vai optar vai ser janeiro. Né? Muita gente está optando por janeiro, pelo que eu percebi. Pelos poucos que conversei até agora, mas muita gente vai acabar optando por janeiro, né? Dezembro eu acredito que ninguém vai votar. Não é possível que algum ser humano vai votar em dezembro. Maio tem aquele risco, né? Ai, maio é tão bom que vai ficar longe de mim. Mas aí vai ter um Enem em 2021. Será que eles não vão usar isso como justificativa para não ter outra? Pois é, não é possível mesmo. Amiga Jennifer, eu espero que você não tenha voltado em dezembro. Ah, amém, amiga Jennifer. Mas a melhor data é janeiro mesmo, não tem jeito. Eu também pensei nisso, Estela. Se for em maio, eles podem usar isso como desculpa para não fazer o Enem 2021. Ah, não, já teve Enem esse ano, tá doido? Esquece isso. Ah, ninguém se importa com Enem. Tipo assim, sacou? É pesado, mas é verdade. Bom, vamos lá, queridinhos e queridinhas. Bom, só se foi em maio mesmo. Bom, vamos só ilustrar algumas situações envolvendo esse trecho até agora. Lembrando que a gente não acabou o movimento circular, além de ter todos aí que a gente não ia acabar, né? Só que a gente já tem uma parte bem relevante, bem significativa, para a gente já começar
a analisar alguns deveres, inclusive alguns deveres de matemática, tá, jovens? Alguns deverzinhos de matemática. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguns deveres para a gente fazer. Né? Ó, a gente não falou de transmissão de movimento circular ainda, né? Porque não era o momento. Tá? Eu queria começar por um exercício bem bobinho. Página 35. Pega para mim o exercício número 73. Vocês têm 30 segundos para fazer. Página 75. Desculpa, página 35, exercício 73. Então, 1 minuto dá para fazer ele, né, gente? Página 35, dever 73. Quem não fizer vai receber uma ocorrência virtual. Hoje as motos estão doidas aqui na rua de casa, galera. Deu para ouvir aí? Credo. Ó, galera, esse 75 a gente não vai fazer ele agora. Porque eu não falei ainda de movimento circular uniformemente variado. Mas dá uma lida depois aí para quem já tem o domínio da matéria, da questão 75. Ela é da UVV. Rapaz, ela é o bicho. Ela é o bicho. Quem já acabou a 73, faz para mim a 77. Rapidão, para a gente fechar, né? 73 e 77. Bom, acho que já pode, né, galera? Pode! Obrigado, povo. Olha 73, hein? Vamos juntos, hein? Em uma trajetória circular, um corpo varre 60 graus em 10 segundos. Qual a velocidade angular do cara? Pô, galera, essa é moleza! Ai, professor, quero errar só para te zoar. Nem assim você erra. Essa é muito moleza, jovens. Ó, então ele está falando que o cara varre o tanto de ângulo que ele andou, né? O tanto de ângulo que ele descreveu. 60 graus. Não lembra, faz a regrinha de 3. Só que eu coloquei naquela tabelinha. Cuidado. É bom alguns ângulos você lembrar, decorar, né? Isso é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. E o cara está fazendo isso em 10 segundos. Pô, galera, que moleza. Mais fácil do que isso não tem. Olha só. Então, a gente vai aplicar aqui só as regrinhas de velocidade angular. Ó, π sobre 3 dividido por 10. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, senhoras e senhores, a minha velocidade angular é π sobre 30 radianos
por segundo. Não tem segredo, galera. Essa questão 73 só pode ser a letra A. Não, professor, é muito fácil. É física, né? Física, assim, sempre é fácil. Olha que moleza. Física sempre é fácil. Vamos lá. O outro que eu pedi aí pra galera é o 77. É mais chatinho, matematicamente falando, mas nada impossível, né? Levando-se em conta unicamente o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo imaginário, qual é aproximadamente a velocidade tangencial de um ponto na superfície da Terra localizado sobre o equador terrestre? Dado raio da Terra de 6.000 quilômetros e π 3,14. Né? Um exercício muito chato matematicamente, né? Mas é um exercício que não é difícil fisicamente falando. Então, o exercício 77, ele está dizendo que o raio da Terra é de 6.000 quilômetros. Ele está dizendo aí para nós, tá? Que ele quer que nós determinemos a velocidade de um ponto, qualquer velocidade de translação, né, perdão, velocidade tangencial, linear, velocidade escalar, que é a mesma coisa, de um ponto que está na linha do Equador, tá? Sabendo que ele deu outra informação para nós, que π vale 3,14. π vale 3,14. Ó, galera, nesse caso, me perdoe, mas eu vou usar minha maquininha do mal. Vou usar minha calculadora. Professor, no dia do Enem não vou usar calculadora, não. É verdade, galera. Então, o ideal seria você treinar com isso aí. Professor, treina aí comigo. Não, tá doido? Eu quero que você faça aí junto comigo na calculadora, né? Então, vamos lá. Olha, ele mandou levar em consideração o movimento de rotação da Terra. Gente, a Terra, então, está girando, né? Está rotacionando, tá? Agora, imagina um ponto na linha do Equador. Estou imaginando, ó, esse ponto aqui, ó. Engraçado. Você sabe quanto tempo que esse cara leva para dar uma volta completa? Ué, eu sei. Eu sei que o tempo que ele leva para dar uma volta completa, para ele descrever, né, uma volta completa, seria de 24 horas. É verdade. Só a rotação da Terra. Entendi. Olha o padrão de respostas, hein? Está tudo em quilômetro por hora. Então, peraí, professor. A velocidade angular de um ponto na Terra, ó, um ponto na linha do Equador. Nossa, ele descreve um arco cujo ângulo é 2π vezes o próprio raio da Terra. Isso tudo em 24 horas. Uau! Ô, professor, mas olha só, não é por nada não, mas ele mandou considerar π, é verdade, e ele mandou considerar r, é verdade, ó, tá tudo aqui, ó. Maravilha, então. Cara, então eu já entendi. A velocidade angular desse cidadão só pode ser quanto? 2 vezes 3,14 vezes 6.000 dividido tudo por 24. O professor, mas ele pediu a velocidade, vou apagar, hein? Ele não pediu a velocidade linear. Ah, não? Não, né? Vocês viram ali que eu já caguei aqui, né? 2π é o ângulo. 2π radianos. Beleza? Isso aqui vai me dar o ângulo, radianos. Professor, mas ele não pediu a velocidade angular. Ele pediu a linear. Peraí, a velocidade linear é como? Ué, é a mesma coisa que se eu estivesse pegando a velocidade angular e multiplicando pelo raio. A gente apresentou isso agora aqui na parte teórica. Ou é mesmo, hein? Então a velocidade linear é ômega. Quanto que é ômega mesmo? Tá ali, ó. 2 vezes 3,14 sobre 24 vezes o raio da Terra, que é 6.000. Agora eu vou fazer de cabeça. Eu vou fazer de cabeça, porque eu sou desses. 2 vezes 3,14 vezes 6.000
Tudo dividido por 24. Nó, galera, olha só que trabalhão que deu. Gente, 1570, mais ou menos, a velocidade de rotação da Terra. 1570 quilômetros por hora. Claro que foi aproximado, né, gente? Isso de fato é uma verdade, tá? 1570, o valor aproximado aí seria o melhor da letra D de dado. Tcharam! Tuts, 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 tuts. Povo de Deus, dúvidas até aqui? No, maravilha. Galera, então, a gente vai encerrar aqui. Quarta-feira, o nosso momento de mini curso de eletrostática. E na aula de sexta, a gente fecha a parte da matéria. A gente fecha o módulo. Na semana que vem, na aula de segunda, exercícios. Só exercício de cinemática vetorial. Tá? Vamos fazer uma aula só de exercício. De revisão global de cinemática vetorial. E aí a gente fecha o módulo completamente. Ok? Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo, maravilha. Beleza, meus queridos. Então, beijos, fiquem com Deus. Até quarta-feira no mini curso, se Deus quiser. Valeu, galera.